Fala, meu povo maravilhoso! Tudo bem com vocês? Professor Bruno Freitas, mais uma vez aqui com vocês. E hoje, para a gente estudar uma parte específica do Código Penal, uma parte específica da parte geral. Hoje nós vamos estudar os crimes contra a vida e os crimes de lesão corporal. Então eu já peço que você abra o seu Código Penal, a partir aí do artigo 121, pegue o seu material para fazer as anotações e preste atenção. Eu vou passar uma série de artigos para você. Anote esses artigos. Depois, com calma, faça a leitura desses artigos, juntamente com a revisão dessa aula. Para que isso? É de suma importância você conhecer o texto da lei, da prova que você vai tentar. Então, galera, esse método de estudo não tem erro. Eu te garanto, você vai ter sucesso. Faça, execute. Resolva as questões. Depois você vem para a videoaula. Veja a correção das questões. Anote as suas dúvidas. Falei o artigo, pause o vídeo, volte, leia o artigo. Tome nota das informações que eu vou te dando. Por quê? Porque todo esse material que você vai anotar, você tem que revisar. Não adianta eu só vir aqui falar algo para você, você aprendeu hoje. Se você não revisar, daqui 2, 3 dias, você já não vai se lembrar. Então, é muito importante estar fazendo revisões. Beleza? Então, abra o seu Código Penal, pegue o seu material e vamos nessa. Olha aí. Suponha que Aragônio foi vítima do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129 do Código Penal, e ficou incapacitado para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Dessa forma, Aragônio foi vítima do crime de lesão corporal. Uma coisa que você tem que saber, não tem jeito. Eu já comecei com essa questão aqui logo de cara para indicar para você, para te mostrar que você tem que saber a diferença entre lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza gravíssima. Galera, não vai para a prova sem ter isso claro na sua cabeça. Não vá. Por quê? Porque se você for sem saber essa diferença, você vai se lascar. Então, já estou te falando. Então, o que você tem que anotar já de artigos? Você vai anotar o artigo 129, que é a lesão corporal leve. 129, parágrafo 1º. O que nós temos? Lesão corporal grave. 129, parágrafo 2º. O que nós temos? Lesão corporal gravíssima. Pronto. Já inauguramos aí os artigos. Então, você tem que saber o 129 caput e lesão corporal leve. Você tem que saber quais são as circunstâncias que vão gerar lesão corporal de natureza grave. E você tem que saber quais são as circunstâncias que vão gerar lesão corporal de natureza gravíssima. Parágrafo 1º grave, parágrafo 2º gravíssimo. Beleza? Agora, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Isso é leve, grave ou gravíssimo? Perceba. Aqui, se você tem claro na sua cabeça o que é leve, o que é grave, o que é gravíssima, você resolve essa questão em questão de 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos no máximo. Por isso que eu estou falando que é importante. Você tem que saber o que é leve, o que é grave, o que é gravíssima. Por quê? Para esse tipo de questão não tomar muito tempo na hora da sua prova. Tudo bem? Então, olha lá. Artigo
129, parágrafo 1º. O que eu tenho no parágrafo 1º? Lesão corporal de natureza grave. Olha o que causa lesão corporal de natureza grave. Olha o número 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. E 4. Aceleração de parto. Todas essas 4 circunstâncias aqui, meu povo maravilhoso, ó, qualquer uma delas vai fazer com que a lesão corporal seja de natureza grave. Seja de natureza grave. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função e aceleração de parto. Se a gente volta na questão, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, nós estamos diante de uma lesão corporal de natureza grave. Artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal. Agora, se você vai para a prova sem saber a diferença, você ia ficar aqui perdendo tempo, você teria que chutar e muitas vezes chutaria a questão errada. Então, de suma importância para a sua prova, leia 129 caput, parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Lesão corporal leve, grave e gravíssima. Tranquilo? Maravilha. Vamos lá. Olha aí. O feminicídio, crime cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino, tem aumento de pena se praticado. Galera, aqui, cuidado, você tem que ter em mente o seguinte. O que é o feminicídio? O feminicídio é um homicídio qualificado. Guarda isso, tá? Isso é importante. O feminicídio, ele é um homicídio qualificado. Beleza? Para ocorrer feminicídio, a vítima tem que ser mulher. E a morte dessa mulher tem que ser em razão da sua condição de sexo feminino. Isso é feminicídio. Ok? Então, feminicídio é um homicídio qualificado. A vítima tem que ser mulher, tá? E o motivo da morte da mulher é simplesmente por ela ser do sexo feminino. Beleza. Mas atenção agora. No crime de feminicídio, o Código Penal, ele traz uma causa de aumento de pena específica para o feminicídio. É isso mesmo. O Código Penal, no artigo 121, parágrafo 7º, olha aí, artigo 121, parágrafo 7º, o Código Penal, ele trouxe uma causa de aumento de pena que se aplica exclusivamente ao feminicídio. Olha aí, a pena do feminicídio. Galera, esse parágrafo 7º não se aplica a nenhuma outra qualificadora. O parágrafo 7º só se aplica à qualificadora do feminicídio. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Inciso número 1. Durante a gestação ou nos 3 meses, olha o prazo, é sempre bom riscar prazo, ficar atento. Durante a gestação ou no prazo ou nos 3 meses posteriores ao parto. Letra B. Contra pessoa maior de 60 anos. Letra B não, né? Número 2. Contra pessoa maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Terceiro, na presença física, galera, ou virtual, olha aí, na presença física ou virtual
de descendente ou de ascendente da vítima. E quarto, em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas lá na Lei Maria da Penha. Então, observe, essa causa de aumento de pena do 121, parágrafo 7º, só tem aplicação ao homicídio qualificado do feminicídio, somente, tá? Quando é que vai aumentar? Durante a gestação ou durante os 3 meses posteriores ao parto? Maior de 60 anos, com deficiência ou com doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual ou descumprimento de medida protetiva. Olha aí. O feminicídio, crime cometido contra a vida da mulher devido à sua condição de sexo feminino, tem aumento de pena se praticado. Letra A. Contra vítima menor de 18 anos de idade. Essa aqui não é uma causa de aumento do feminicídio. Do feminicídio, não. B. Contra vítima portadora de doença degenerativa que acarrete condição limitante. Olha aí. Perfeito. Olha aqui. Doença degenerativa que acarrete condição limitante. Olha aí. Ó. Perfeito. Perfeito. Tá? Durante a gestação ou nos 6 meses após o parto, 6 meses não, são 3 meses. São 3 meses. Tá? Letra D. Na presença física ou virtual de ascendente ou irmão da vítima. O irmão não entra aqui. É só ascendente ou descendente. Tá bom? E letra E. Contra a vítima com idade maior ou igual a 65 anos. Maior de 60 anos. Maior de 60 anos. Tranquilo? Então tem aí mais um artiguinho para vocês colocarem aí no rol dos artigos. Tá? Coloque isso aí. É importante. Vamos embora. Com relação à ilicitude e às suas causas de justificação, julgue o item que se segue. Considere que uma mulher penalmente imputável tenha provocado em si um aborto, restando caracterizados objetivamente, quando da sua conduta, os pressupostos do estado de necessidade, os quais eram totalmente desconhecidos da autora. Totalmente desconhecidos da autora. Nessa situação hipotética, a falta dos elementos subjetivos de justificação acarreta a ilicitude da conduta e enseja a punição da autora pelo crime correspondente. Galera, por que eu coloquei essa questão aqui na tela para vocês? Porque ela traz um linguajar mais técnico. E esse linguajar você pode encontrar na sua prova. Então, volto aqui a falar novamente. Não adianta você decorar. Você tem que entender. Você pode até decorar, mas entendendo. Então, olha só, eu vou traduzir essa questão para vocês. Lá no artigo 23 do Código Penal, nós temos lá as excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Presta atenção para esse ponto. Para que o indivíduo ele possa ser amparado pela excludente de ilicitude, qualquer uma delas. Vamos imaginar, legítima defesa. Para que o indivíduo possa alegar a legítima defesa, os requisitos do artigo 25 têm que estar presentes.
os requisitos objetivos têm que estar presentes, estão eles descritos lá no artigo 25. Mas, além disso, nós também precisamos verificar a presença do requisito subjetivo. E qual que é o requisito subjetivo? O indivíduo, para que ele seja amparado pela legítima defesa, ele tem que ter consciência de que está agindo em legítima defesa. A mesma regra vale para o estado de necessidade. Para que o indivíduo possa alegar o estado de necessidade, ele tem que preencher os requisitos objetivos do artigo 24. Estão lá os objetivos. E também tem que preencher o requisito subjetivo. Ou seja, ele tem que saber que está agindo em estado de necessidade. Então, para alegar as excludentes de ilicitude, tanto o requisito objetivo como o requisito subjetivo deve estar presente. Diante disso, vamos voltar aqui à questão. Olha aí. Considere que uma mulher penalmente imputável tenha provocado em si um aborto, restando caracterizados objetivamente quando da sua conduta os pressupostos do estado de necessidade, os quais eram totalmente desconhecidos da autora. Até aqui, o que está falando a questão? Que a mulher, ela provocou um aborto nela mesma. Ela provocou um autoaborto. Na situação, estavam presentes os requisitos objetivos do estado de necessidade. Olha aqui. Mas ela desconhecia esses requisitos, ou seja, ela não sabia que estava agindo em estado de necessidade. Nós temos os requisitos objetivos presentes, mas ela não sabia que estava agindo em estado de necessidade, ou seja, faltou o requisito subjetivo. Nesse caso, é estado de necessidade? Não. Lembra? Eu acabei de dizer. Para ter excludente de ilicitude tem que ter objetivo mais subjetivo. E a questão só tem o objetivo, o subjetivo não. Então, olha lá. Nessa situação hipotética, a falta dos elementos subjetivos de justificação acarreta a ilicitude da conduta e enseja a punição da autora pelo crime correspondente. Tá certo? Apesar dos requisitos objetivos do estado de necessidade estarem presentes, não estava presente o requisito subjetivo. A mulher não sabia que estava agindo em estado de necessidade. Por faltar esse elemento subjetivo, não se aplica a excludente de ilicitude. E, nesse caso, ela responde pelo autoaborto, que é, sim, um crime. Está no artigo 124 do Código Penal. Ok? Então, eu coloquei essa de propósito, para trazer essa informação relevante para vocês. Excludente de ilicitude tem que ter requisito objetivo e também subjetivo. O agente tem que saber que está agindo em legítima defesa, tem que saber que está agindo em estado de necessidade, tem que saber que está agindo em estrito cumprimento do dever legal, tem que saber que está agindo em exercício regular do direito. Caso contrário, não se aplica nenhuma excludente de ilicitude. Beleza? Show de bola. Olha aí o que eu falei para vocês, ó. No artigo 124, nós temos o aborto provocado pela gestante, que é o chamado autoaborto, ou o aborto com o seu consentimento. Olha lá. Provocar aborto em si mesma, autoaborto. Ou consentir que outrem lhe provoque, ou seja, no artigo 124, nós temos duas condutas. Nós temos o crime de autoaborto, é quando a própria gestante pratica ela mesma o aborto, ou quando ela, gestante, dá o consentimento para que um terceiro provoque o aborto nela. Tá bom? Então, 124,
autoaborto ou aborto com consentimento da gestante. Tranquilo? Maravilha. Vamos embora. Olha aí. Constitui categoria fora do âmbito de proteção da qualificadora do homicídio funcional. Professor, pelo amor de Deus, o que é um homicídio funcional? Nunca ouvi falar sobre isso. Galera, calma, tá? O homicídio funcional nada mais é do que um homicídio qualificado. Tá? Então, o homicídio funcional nada mais é do que um homicídio qualificado. Beleza? Tranquilo. Agora, esse nome homicídio funcional é o nome que vai surgindo aí, né, nas doutrinas, e aí os examinadores traz para a prova para tentar confundir vocês. Onde está o homicídio funcional no Código Penal? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. Olha só, nós vamos ter o homicídio qualificado, também conhecido como homicídio funcional, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da sua função ou em decorrência dela, contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o 3º grau, em razão desta condição. Galera, tá aí na tela para vocês o que é o chamado homicídio funcional. Nada mais é, mais uma vez vou falar, nada mais é do que um homicídio qualificado. Por quê? Porque ele está descrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º. O parágrafo 2º é onde nós temos todas as qualificadoras. Todas as qualificadoras. Tá? E, dentre as qualificadoras, está aí o inciso 7º, homicídio funcional. Homicídio funcional. Ok? Maravilha. Aí, perceba. Vamos voltar na questão. Olha lá. Constitui categoria fora do âmbito de proteção. Fora do âmbito de proteção. Ou seja, dentre as alternativas, qual desses aí não está protegido? E aí? Dentre esses aí, qual não estaria protegido? Galera, olha só. Na letra A nós temos guardas municipais, integrantes do Conselho Penitenciário, policiais aposentados, integrantes da Comissão Técnica de Classificação, juízes de direito. E aí? Galera, olha só. A resposta aqui é a letra E. É a letra E.
Ok? Essa resposta é a letra E. Ou seja, não há homicídio funcional contra um juiz de direito. Ok? Lembrando, se a gente vai no homicídio funcional, o homicídio funcional é esse aqui, ó. E ele faz referência ao 142, ao 144 da Constituição Federal. Tá? Aí ele vem integrantes do sistema prisional e da Força Nacional. E aqui tem um detalhe que você tem que tomar muito cuidado. Essa garantia, ela se estende ao cônjuge, a companheira ou parente consanguíneo até o 3º grau. Essa condição não é só da autoridade, ela também se estende. Ok? Então, cuidado com isso aí. Homicídio funcional não estressa, calma. Homicídio funcional nada mais é do que um homicídio qualificado. E ele está descrito no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7º do Código Penal. Ok? Show de bola. Vamos para a próxima. Olha aí. Do ponto de vista legislativo, constitui espécie de crime contra a vida. Essa é boa. Essa aqui é muito boa. Essa é top. Crime contra a vida. Qual desses aqui embaixo, qual das alternativas descreve um crime contra a vida? Cuidado! Nem sempre que ocorrer uma morte será um crime contra a vida. Cuidado com isso, meu povo. Isso é uma questão para te levar a erro, para te induzir a erro. Quais são os crimes contra a vida? Pega seu papel, sua caneta e anote. Crimes contra a vida. Anota. Homicídio. Homicídio. Instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou à automutilação. Terceiro, infanticídio. Infanticídio. E quarto, aborto. Galera, esses são os crimes contra a vida. Infanticídio, instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou à automutilação, infanticídio e aborto. Esses são os crimes contra a vida. E acabou. São só esses. Então vem comigo. Lesão corporal seguida de morte. É crime contra a vida? Não. É crime de lesão corporal. Abandono de recém-nascido com resultado morte. É crime contra a vida? Também não. É uma qualificadora do crime de abandono. Maus tratos com resultado morte. É crime contra a vida? Também não. É uma qualificadora do crime de maus tratos. Olha a letra D. Instigação, auxílio ou induzimento à automutilação. Perfeito. Esse aqui é um crime contra a vida. Tortura com resultado morte. É uma qualificadora da tortura. Tá? Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção. Olha só. Você que está com seu Código Penal aberto, pegue o artigo 122. Abra aí. Pega aí. O artigo 122, o nome desse crime tem que estar assim, ó. Instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou automutilação.
Se o seu artigo 122 não trouxer esse nome, o seu Código Penal está desatualizado. Ok? O artigo 122 sofreu uma modificação no final de 2020. Antigamente, o crime era instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio. Ponto final. Antes. Hoje, não mais. Então, verifica se o seu Código Penal, se você está estudando por um Código Penal atualizado. O 122, qual é o nome do crime? Instigação, auxílio ou induzimento ao suicídio ou automutilação. Ocorreu uma modificação aí. Fica ligado. Tranquilo? Beleza. Olha aí, ó. Eu trouxe o artigo aí para vocês, ó. Olha o nome. Induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Isso aqui foi acrescentado, ó. Isso aqui não existia. Aí o artigo 122 vai dizer: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Pena reclusão de 6 meses a 2 anos. Tá? Se o seu Código Penal não tiver constando essa parte final aqui, o seu código está desatualizado. Procure um código imediatamente atualizado. Tá bom? Beleza. Vamos para a próxima. Olha aí. Com relação ao crime de homicídio, julgue o item subsecutivo. Vamos lá. Olha só. Considere que Antônio tenha matado Cláudio, seu desafeto, ao lhe ter desferido várias facadas nas costas e que, após a morte da vítima, Antônio tenha ainda arrancado-lhe o órgão genital com uma faca de serra. Misericórdia! Nessa situação hipotética, Antônio cometeu homicídio duplamente qualificado, por meio cruel e emboscada, conforme previsão do Código Penal. Essa também é uma questão que eu vou te falar uma coisa. Ninguém tem dó de vocês, cara. Por isso que eu falo. O tal do concurseiro, ele é herói. Ele é herói. O concurseiro é aquela pessoa que rema contra a maré, contra tudo e contra todos. É impressionante. Mas é por isso, galera, que no final a vitória é de poucos. Por isso que no final a vitória é de poucos. É só daqueles que verdadeiramente perseveram, têm consistência, lutam, e é assim que acontece. Por que eu estou falando isso? Ó, o Antônio, ele matou o Cláudio. Ele matou com facadas nas costas. Pá, pá, pá. Você tem que pensar o seguinte. Se foi facada pelas costas, possivelmente foi uma emboscada. Beleza? Ele articulou ali um plano para emboscar o indivíduo, atraiu a vítima. Quando ele chegou, ele foi nas costas e ó, pô. Aí o Cláudio morreu. O Cláudio já estava morto. Quando o Antônio foi lá, pegou uma faca de serra e foi lá no órgão e ó, cerrou o órgão. Aí, a questão está dizendo que o Antônio vai responder por homicídio com 2 qualificadoras. Meio cruel, por ter cerrado o órgão genital, e a emboscada pela facada nas costas. E aí? Qual que é o detalhe dessa questão? Qual que é o detalhe desta questão? Essa aqui, ó. Após a morte da vítima. Após a morte da vítima. Galera, se a vítima já está morta, presta atenção. Se a vítima já está morta, não tem qualificador de meio cruel, não.
Se ela já estava morta, como é que ele está utilizando de meio cruel para matar ela? Ela já estava morta. O meio cruel é quando o indivíduo utiliza de um meio cruel para matar a vítima. Mas a vítima já estava morta. Lembra lá do crime impossível? Como é que você vai matar uma pessoa utilizando o meio cruel se ela já está morta? Não tem como você matar quem já está morto. Tá bom? Então, galera, essa está errada. Não tem duas qualificadoras. A qualificadora de meio cruel, ela não se aplica. Por quê? Porque a vítima já estava morta. A da emboscada, tudo bem. A facada foi pelas costas, beleza. Agora, do meio cruel, jamais. Não tem como. Por quê? Porque ele só aplicou o meio cruel depois que ela já estava morta. Não tem como você matar alguém por um meio cruel quando ela já está morta. Não há possibilidade disso aí, não. Tranquilo? Então, a resposta da questão número 6, ela está errada. Não são duas qualificadoras, apenas uma qualificadora. Tranquilo? Olha aí. Agente A, no momento de prática de crime de homicídio, identifica de forma errônea a pessoa a qual pretendia matar, atingindo e consumando o crime em pessoa diversa. Em casos de crimes com erro sobre a pessoa, assinale a alternativa correta. O que nós temos aqui? O indivíduo, ele queria matar uma pessoa, mas ele confundiu, tá? Ele confundiu, ele identificou de forma errada a pessoa e acaba matando uma outra pessoa. Ele queria matar A, confundiu e matou B. Ele queria matar A, confundiu e acabou matando B. O que é isso? Erro sobre a pessoa. O bom é que a questão nem dificultou para vocês. A questão já colocou, ó, erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Anota assim, ó. Erro sobre a pessoa. Não isenta de pena. Anota aí. Erro sobre a pessoa. Não isenta de pena. Já tem texto na cabeça. Falou erro sobre a pessoa, a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça. Não isenta de pena. Professor, tudo bem. Já que o indivíduo não vai isentar de pena, ele vai ser responsabilizado, qual que é a diferença? Aí vem o ponto, presta atenção. No erro sobre a pessoa, não se considera as características e nem as qualidades da vítima. Não. Deve ser levado em consideração as características e as qualidades da pessoa contra a qual se pretendia praticar o crime. Então, presta atenção. Se ele queria matar A, mas matou B, a gente não vai levar em consideração as características de B, mas as características de A. Esse é o ponto do erro sobre a pessoa, que está lá no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Erro sobre a pessoa. Olha aí. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado, olha aqui, não isenta de pena. Não isenta de pena. Não se consideram, neste caso, as condições ou qualidades da vítima. Eu não quero saber da vítima. Senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Esse aí é o detalhe, artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Vamos lá, então. Letra A. O erro quanto à pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena. Olha aí. Já dei o TOD para vocês logo no início. Erro sobre a pessoa não isenta de pena. Então está errado. Letra B.
A pena aplicada leva em consideração as qualidades ou condições da pessoa na qual o agente praticou o crime. A pena aplicada leva em consideração as qualidades ou condições da pessoa na qual o agente praticou o crime. Não. Não é contra quem ele praticou o crime, mas contra quem ele queria praticar o crime. Letra C. Não se consideram as condições ou qualidades da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Perfeito. Letra C está perfeito. Artigo 20, parágrafo 3º. Artigo 20, parágrafo 3º. Olha a letra D. Agente A responderá por tentativa de homicídio com relação à pessoa que pretendia matar. Galera, ele matou uma pessoa errada. Somente. Ok? Mais um artiguinho aí. Show de bola. Próximo. Olha aí. O agente que jogar óleo quente na vítima com ânimos ladente, causando assim deformidade permanente nela, segundo o laudo médico, cometerá crime de lesão corporal gravíssimo. E aí, galera? Galera, você tem que ter uma coisa em mente. A prova, o examinador, ele vai te dar o que ele quer. Tá? Você tem que ficar ligado sobre o que o examinador está querendo. Porque essa questão aqui, você pode pensar assim, professor, peraí. O cara que joga óleo quente na vítima, ele pode responder por tentativa de homicídio e não lesão corporal de natureza gravíssima. Pode. É lógico que pode. É lógico que pode. Tá? Só qual é o detalhe? Para a gente saber se é tentativa de homicídio ou lesão corporal, nós temos que ir atrás do dolo do agente. Qual que era a vontade dele? Como a gente não tem como entrar na cabeça do indivíduo, do agente que praticou a conduta criminosa, o examinador ele vai te entregar, ele vai te indicar o dolo do agente. E é com isso que você resolve a questão. Aqui ele falou, ó, o agente que jogar óleo quente na vítima com ânimos ladente. Galera, lá vem de lesionar. O indivíduo jogou óleo quente com a intenção de lesionar. Se a intenção era lesionar, ele não pode responder por tentativa de homicídio. Agora, se aqui estivesse falando animus necante, presta atenção. Se a questão estivesse falando de animus necante, é ânimo de matar. Aí sim seria tentativa de homicídio. Então, galera, o examinador ele vai te indicar qual era o dolo, a vontade do indivíduo. Se eu tenho animus necante, é dolo de matar. Se eu tenho animus ladende, é ânimo de lesionar. Tranquilo? Então vamos voltar na questão. O agente que jogar óleo quente na vítima com a intenção de lesionar, animus ladende, causando assim deformidade permanente nela, segundo o laudo médico, cometerá crime de lesão corporal de natureza gravíssima. Aqui, você tem que saber, e aí você tem que se lembrar, se a deformidade permanente é grave ou gravíssima. Perceba a importância do 129 caput, leve. 129 parágrafo 1º, grave. 129 parágrafo 2º, gravíssimo. Não vá para a prova sem isso. Não vá. A gente está no parágrafo 2º.
Parágrafo 2º, lesão corporal gravíssima. Lesão corporal gravíssima. Perceba que o parágrafo 2º não coloca lesão corporal gravíssima, só coloca lá, se resulta. Mas a doutrina entende que ali é lesão corporal gravíssima. Vamos lá. O que vai gerar lesão corporal gravíssima? Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Olha aqui, deformidade permanente e o quinto, aborto. Tá? Então, nós temos aqui as circunstâncias, tá? As circunstâncias que vão causar deformidade, as circunstâncias que vão causar lesão corporal de natureza gravíssima. Beleza? Incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membros, sentido, função, deformidade permanente e aborto. Ok? Tranquilo? Vamos voltar? Olha aí. Então, a deformidade permanente vai gerar uma lesão corporal de natureza gravíssima. A questão está correta. Essa está correta. Tranquilo? Show de bola. Podemos para a próxima? Vamos embora. Olha aí. Essa também é muito boa, viu? O delito de infanticídio, por ser crime próprio, não admite coautoria e participação, de modo que condições e circunstâncias de caráter pessoal não serão comunicadas aos demais concorrentes. Essa é uma questão que, se cai na prova, muita gente erra. Muita gente boa erra essa questão. Muita gente boa erraria essa questão, tá? Por quê? Galera, essa questão está errada. E por que está errada? Cabe coautoria, cabe participação no crime de infanticídio. Qualquer pessoa, presta atenção, qualquer pessoa que junto com a mãe matar o próprio filho, a mãe estando em estado puerperal, qualquer pessoa, o médico, a enfermeira, o próprio pai, a tia, a avó, não interessa. Qualquer pessoa que participar dessa empreitada criminosa juntamente com a mãe, todos vão responder pelo crime de infanticídio. Todos. Imagina que foi uma enfermeira. A enfermeira auxiliou a mãe. A enfermeira também responde pelo crime de infanticídio. Professor, como assim? Assim mesmo. Tá? Então você pode anotar aí. Qualquer pessoa que juntamente com a mãe praticar o crime de infanticídio também responde pelo crime de infanticídio. Tá bom? Então, sim, o infanticídio é um crime próprio? Sim, é um crime próprio. Que pode ser praticado, que tem que ser praticado pela mãe contra seu próprio filho. A mãe estando influenciada pelo estado puerperal durante ou logo após o parto. É um crime próprio. Mas não é porque o crime é próprio que não admite coautoria ou participação. Pelo contrário, o crime é próprio e sim admite coautoria, sim admite participação. Beleza? Ligado nessa questão que derrubaria muita gente, tá? Derrubaria muita gente boa. Olha aí. O crime de lesão corporal qualificado pela violência doméstica admite mulher como sujeito ativo do delito e homem como sujeito passivo. Essa também é show de bola. Essa é show de bola. E aí?
O crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica. Galera, esse crime está descrito no artigo 129, parágrafo 9º. 129, parágrafo 9º, né? A lesão corporal, tá? Lesão corporal em âmbito de violência doméstica. Olha aí. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. O que a questão está falando? A questão está falando assim, ó, nesse crime do 129, parágrafo 9º, pode a mulher ser o sujeito ativo e o homem ser o sujeito passivo? Pode. E aí? Galera, é lógico e evidente que pode. Claro que pode, galera. Perceba que o artigo 129, parágrafo 9º, ele não está falando que tem que ser a mulher. Não está falando isso, não. Tá? Cuidado para você não confundir o 129, parágrafo 9º, com a incidência da Lei Maria da Penha. São coisas completamente distintas. Presta atenção. Para aplicar a Lei Maria da Penha, verdadeiramente a vítima tem que ser mulher. Para aplicar a Lei Maria da Penha, a vítima tem que ser mulher e o sujeito ativo tem que ser homem. Ou uma outra mulher, não interessa. O que interessa para a Lei Maria da Penha é a vítima. A vítima tem que ser mulher para aplicar a Lei Maria da Penha. Agora, para aplicar o 129, parágrafo 9º, que é uma lesão corporal no âmbito da violência doméstica, não necessariamente a vítima tem que ser mulher. Não, pode ser o homem. Tanto que o sujeito ativo pode ser a mulher? Pode. Tá? Então, não confunda Lei Maria da Penha com o crime do 129, parágrafo 9º. Não confundam isso. Tá bom? Por isso que a questão 10 está correta. Correta. Vamos lá. Olha aí. O Código Penal brasileiro define o crime de lesão corporal como sendo o resultante de uma ação ou omissão humana capaz de causar dano à integridade corporal ou à saúde de um indivíduo qualquer que seja esse dano, de ordem fisiológica, anatômica ou mental. O momento consumativo do crime de lesão corporal ocorre no momento da efetiva violação à integridade física ou à saúde da vítima e, via de regra, exige a comprovação do dano mediante um exame. E aí, galera? O indivíduo, a vítima, sofreu uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Qual é o exame que vai comprovar que lesão é essa? Se é uma lesão grave, gravíssima ou se é uma lesão leve? E aí? Galera, nunca se esqueça disso. Ó, é chamado exame de corpo de delito. Anota uma coisinha aí. Anota uma observação. Coloca assim, ó. Todo crime que deixa vestígio, é necessário realizar exame de corpo de delito. Todo crime que deixa vestígio é necessário realizar o exame de corpo de delito. Então, olha só. Para verificar se é uma lesão leve, grave ou gravíssima, obrigatoriamente tem que passar pela perícia. Tem que passar pelo exame de corpo de delito. É o perito que vai dizer qual tipo da lesão. Se é leve, grave ou gravíssimo. Beleza? Então, chama exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Ok? Olha aí. João e José desejam a morte de Joaquim. E ambos
em ocasiões distintas, mas próximas no tempo, sem qualquer conhecimento da intenção do outro, ajuste ou mesmo combinação prévia, atiram contra a vítima. Joaquim morre em decorrência de um dos tiros. O outro, conforme exame pericial feito, atingiu a vítima somente de raspão. Todavia, mesmo com a perícia, não restou verificada a autoria do tiro que atingiu mortalmente Joaquim. Nessa hipótese, é correto afirmar que João e José respondem por delito de. Essa também é top. O que a questão está falando? O João e o José queriam matar o Joaquim. Isso é certo. Os dois tinham a vontade de matar o Joaquim. Os dois tinham dolo de matar. Só que o João e o José, eles não combinaram matar o Joaquim. Eles não combinaram entre eles. Eles tinham a mesma vontade, mas não combinaram isso. Então, num dia determinado, eles estavam lá para matar, o João atirou, o José atirou. Pô, um projétil matou, o outro acertou de raspão o braço. Só que qual que é o detalhe? A perícia não conseguiu identificar qual foi o projétil que matou. Se foi o do João ou se foi o do José. A perícia não constatou. Não constatou. Beleza? Vamos às alternativas? Vem comigo. Letra A. Homicídio doloso na modalidade tentada com a incidência do concurso de pessoas. Galera, não tem como ter concurso de pessoas porque eles não ajustaram, não tinha um ajuste, eles não tinham vínculo subjetivo. O que é o vínculo subjetivo? Professor, eles tinham a mesma vontade? Eles tinham a mesma vontade, mas um não sabia da vontade do outro. Então, o vínculo subjetivo exigido no concurso de pessoas é eles terem a mesma vontade e ser do conhecimento do outro essa vontade. Aqui não pode ser concurso de pessoas porque um não sabia da existência do outro. Não tem como. Um não sabia da existência do outro, então não tem concurso. Olha só. Com a incidência de concurso, essa aqui a gente pode tirar também. Então, eliminamos a letra A e eliminamos a letra D. Beleza. Letra B. Homicídio doloso consumado sem a incidência do concurso de pessoas. Galera, como que eu vou colocar o João e o José para responder por homicídio consumado se eu não sei quem matou? Eu não sei quem foi o autor do disparo. Eu não posso colocar os dois para responderem por um homicídio consumado, sendo que um deles não matou. Um só atirou de raspão. Qual foi? Eu não sei. A perícia não sabe. Se a perícia não sabe, não pode os dois responderem por homicídio consumado, não. Não pode. Sem lógica. Não pode. Não pode os dois responder por homicídio consumado porque a perícia não soube dizer quem matou. Tá, e se for o José que matou, o João vai responder também? Não, tá errado. Não pode. Letra C. Homicídio doloso na modalidade tentada sem a incidência do concurso de pessoas. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito. Galera, se há dúvida de quem matou, os dois respondem por tentativa. Eu só posso atribuir um crime a alguém desde que eu saiba quem matou. Desde que eu tenha provas de quem matou. E nesse caso, a perícia não conseguiu confirmar quem matou.
o projétil que matou, a perícia não soube dizer se foi da arma do João ou se foi da arma do José. Então, eu estou na dúvida. Na dúvida, in dubio pro réu. Os dois tentaram matar, isso eu sei. Os dois atiraram. Os dois atiraram com a intenção de matar. Então, os dois eu sei que tentaram matar. Então, os dois respondem por tentativa. Os dois respondem por tentativa, sem concurso de pessoas. Beleza? Por quê? Porque a perícia não foi capaz de dizer com certeza qual o projétil que teria acertado mortalmente. Tranquilo? Cuidado com essa questão, hein? Essa questão é boa para induzir a erro. Olha aí. O crime de homicídio simples, previsto no artigo 121, fixa a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode. O que nós temos aqui? O chamado homicídio privilegiado. Artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Olha aí. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. É o homicídio privilegiado. Então, letra A, qualificar, não aumentar, não. Letra C, reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ok? Então, quando nós estamos falando de um homicídio, presta atenção, um homicídio privilegiado, o juiz vai reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Ok? 121, parágrafo 1º do Código Penal. Vamos lá. De acordo com o artigo 129, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, se a lesão corporal resultar a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, a pena é. Galera, vocês sabem que eu não gosto, eu não sou chegado de resolver questões sobre pena, porque eu acho uma covardia cobrar pena na prova. Eu acho. Eu acho que cobrar pena não mede conhecimento de ninguém. Tá? Mas eu trouxe essa aqui para mais uma vez demonstrar a vocês o seguinte, olha só. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Isso é uma lesão corporal leve, grave ou gravíssima. Para mostrar a vocês que é de suma importância, você tem em mente o 129 caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Tá? Olha aí. Natureza grave, incapacidade incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, olha lá, pena de 1 a 5 anos. Pena de 1 a 5 anos, tá? Não gosto de penas, vocês sabem disso, mas só para mostrar para vocês a importância de você ter claro na sua mente o que é uma lesão corporal leve, grave e gravíssima. Tá bom? Bora fechar isso aqui. Lesão corporal se apresenta como toda e qualquer ofensa ocasionada à normalidade funcional do corpo ou do organismo, seja do ponto de vista anatômico, fisiológico ou psicológico. Não se caracteriza lesão corporal de natureza grave, conforme estabelece o Código Penal, aquele que tem por resultado. Agora eu quero saber o que não é grave. Tá? Qual dessas aqui não é grave? Vamos lá. Primeira, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Essa é grave. Perigo de vida. Essa é grave. Maus tratos? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Essa é grave. Aceleração de parto. Essa é grave. Galera, tem maus tratos no parágrafo 1º, meu povo maravilhoso?
Tem? Ai, 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 hein? Letra C de casa. Letra C de casa. Antes de ser bom, você tem que ser constante. Seja constante para buscar a excelência nos seus estudos. Ok? Resumão da aula de hoje. Tenha claro na sua cabeça a diferença entre lesão corporal leve, grave e gravíssima. 129 caput, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Assista essa aula de novo. Reveja essa aula. Reveja as anotações. Reveja os artigos. Calma. Aqui a gente só está treinando. Aqui o treino tem que ser muito duro, forte, para lá na frente, na hora da sua prova, o jogo ser fácil. Treino duro, jogo fácil. Ok? Se ficou qualquer dúvida, mande aqui para mim que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês. No mais, a gente se vê na próxima aula. Valeu, turma! Tchau!